Oi gente, tudo bem? Hoje no canal eu trouxe um amigo meu, o Luiz. Mas calma, muitos vão perguntar por que tá trazendo um homem pro canal? Calma que vocês vão entender. Ele faz parte do T, ele é o T da sigla LGBT e ele vai falar um pouco das suas vivências enquanto homem trans dentro da nossa sociedade, que a gente sabe que ela é conservadora, que ela é machista. Então ele vai contar pra gente a sua experiência individual como homem trans e a gente vai conversar um pouquinho, tornar um bate-papo mais tranquilo pra tirar algumas dúvidas, né, que as pessoas costumam ter, falar sobre o que ele deseja para a nossa sociedade, o que ele vem fazendo enquanto ativista da causa, e é isso. Então, Luiz, quantos anos você tem mesmo? 24. 24, só mais velho. Luiz, o que é ser trans? Vamos começar por aí, porque talvez muita gente tenha dúvida ainda do que significa isso. Esclarece pra gente. Quando a gente nasce, e desde antes de a gente nascer, na verdade, né? Desde quando a gente está na barriga da mãe e a mãe faz ultrassom e tal, vê lá a parte genital do bebê. Aí se tiver uma vagina, é uma menina, se tiver um pênis, é um menino. E assim, o que é uma pessoa trans? Uma pessoa trans é uma pessoa que ela acaba não se identificando com esse gênero, que é definido pra ela, né, no nascimento, ou no caso, né, desde quando se faz o ultrassom. Ela não se identifica com esse gênero que é imposto a ela. Daí ela é uma pessoa trans, né, porque ela vai além daquilo que o biológico determina. E dentro dessa acepção, né, porque existe a acepção biológica do que é ser homem e o que é ser mulher, e o trans que vai além, né, porque aí, será que ser homem e ser mulher tá ligado somente a um genital? Ou será que existem distinções em relação à forma de pensar, em relação a determinados papéis? E esses são os pontos que são diferentes, né? E aí a gente se identifica enquanto trans porque a gente não está dentro daquilo que foi imposto pra gente no nascimento. Em que momento da tua vida tu sentiu que, opa, isso aqui não me representa, esse corpinho disso aqui não me representa, não tô feliz com isso? Então, assim, desde criança, né, desde muito cedo, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu via, assim, que eu tinha um órgão genital diferente do meu irmão. Mas eu achava que eu era um menino mesmo, assim, não, mas eu sou um menino. Então, assim, eu sempre identifiquei com o universo masculino. Roupas, preferia achar mais confortável, brincadeiras que são ditas masculinas. Eu sempre gostei de futebol, sempre gostei de carrinho. Quando eu era criança eu tentava usar o mictório e não dava pra usar. Eu achava que eu tentava usar o mictório quando eu era criança. Então, assim, eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas a ficha até então não tinha caído, porque até então meu corpo não me provocava tanto desconforto. E aí a adolescência que é o problema da transexualidade, porque aí é quando vem as transformações. Quando aconteceu foi um dos dias mais tristes, assim, da minha vida, né, que é quando eu menstruei, porque pra mim era como se a vida estivesse chegando assim na minha cara, assim, não, você não é um menino, sabe? E aí vem aqueles comentários, você virou uma mocinha, gente, como é que eu virei uma mocinha? Tipo, não tem condição de virar uma mocinha, olha pra mim. E aí a minha adolescência não foi tão boa nesse aspecto, né, mas eu ainda tinha a esperança de que mas um dia eu vou ser um rapaz, um dia eu vou ser um homem mesmo, um dia eu vou ter uma aparência masculina, vou ser homem. E eu tinha muito isso na minha cabeça. Eu sei que isso pode demorar, mas eu tinha muito isso na minha cabeça. Quando eu vi pela primeira vez um vídeo sobre transexualidade, assim, me informei sobre isso, fiquei assim, gente, mas eu sou isso, cara. Como que eu vou me assumir pra minha família? Eu pensei assim, a mamãe sempre quis ter uma filha. Como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou viver? Como é que a sociedade vai me tratar? Como é que as portas vão se fechar pra mim? Tal. Então eu dizia assim, não, mas eu acho que dá pra eu levar essa vida até o final desse jeito e da próxima vida eu venho um menino e eu aguento. Só que era um fardo muito grande, então isso não me deixava, era um fardo, eu não levava assim de uma forma, poxa, tô feliz e tal, não tava. Eu tava, tipo, escondendo o que eu era. Mas aí, entre 19 e 20 anos eu comecei nessa fase de brigar comigo. Puxa, eu me assumo ou eu continuo aqui nessa vida, me escondendo, né? Eu tenho duas opções. E aí, quando eu falei pra mamãe, então, eu lembro que eu disse assim, eu não vou mais vestir essas roupas. E aí a mãe tinha medo, ela falou assim, mas essas pessoas vão bater em ti. Eu disse assim, mas eu não vou andar assim, eu não me sinto confortável, eu já perdi muito tempo, eu lembro que eu falei pra ela. Eu disse assim, eu já perdi muito tempo da minha vida, né? Eu já perdi minha adolescência, eu perdi minha infância, perdi minha adolescência de certa forma, sendo uma coisa que eu não sou. Eu não vou perder minha juventude e minha vida adulta. E quem for meu amigo mesmo, né, quem vão entender, né? No começo foi difícil pra família, foi difícil pra todo mundo, pra mamãe e tal. Depois, com o tempo, foi melhorando, né? No começo era difícil, a transição era difícil, principalmente na fase que a gente não toma hormônio, em que a gente ainda parece
né? Então quando apareceu que uma lésbica masculinizada andando na rua, as pessoas choram feio, as pessoas choram nos pés da cabeça e tal. Mas assim, aí por um lado eu me sentia desconfortável com os olhares, mas por outro eu me sentia confortável. Era uma coisa comigo, né? Porque eu tô sendo eu. Era diferente de antes, porque antes eu me sentia desconfortável comigo, parecia que eu tava me enganando. Mas as pessoas estavam de boa, então assim, eu não tava confortável. Agora eu tô confortável, mas... E aí foi quando comecei a transição, a terapia, e conforme eu fui avançando nas características, foi ficando mais confortável. A sociedade, né, foi me vendo como um homem mesmo, né, quando as pessoas começaram a me ver mesmo. Agora só quando, exceto quando eu falo, as pessoas ficam chocadas, né, ai meu Deus, é um homem estranho, né. Eu queria bater no ponto da mãe, porque eu acho que a mãe, nesse quesito, ela é duplamente poderosa, digamos assim, porque ela tem que lidar com o que ela sente por dentro, mas sem magoar o filho ou a filha ou quem ela ama, né? Dar o suporte pra vocês, né? E além disso, ser um escudo da sociedade, porque vão pra cima da mãe, vão dizer que ela não soube educar, que ela incentivou. Como eu sou mãe, isso me toca bastante quando falo com a mãe, porque eu sempre me vejo nas coisas depois que eu me tornei mãe. E eu acho que é importante a gente falar isso também, porque a tua mãe nesse papel com certeza foi um grande suporte pra ti seguir em frente e falar, não, agora eu tô bem resolvido com o que eu sou. A minha mãe, assim, ela sempre, com relação à minha orientação sexual, eu sempre, desde criança, sempre gostei de menina. E assim, eu sempre tive, eu não sei porquê, mas eu sempre tive, assim, a maior facilidade de chegar e falar assim, a mamãe gosta das minhas amigas. Eu falava isso desde criança, assim, desde quando eu gostava daqueles namorinhos de infância, né? Eu gosto da fulana e tal. Então eu chegava pra mãe, acho que eu tô gostando da minha amiga. Assim, ela achava que era uma fase. Em nenhum momento ela me questionava, assim, ela chegava assim, tipo, olha, isso tá errado, não sei o quê. Ela não tinha essa... Ela não é pedagoga e tal, ela tem um certo conhecimento um pouco de psicologia, então ela nunca veio, assim, com essa formação muito, vamos dizer, repressora, assim, né? Ela nunca me reprimiu nesse sentido. Quando eu falei que era trans, ela não, assim, não me reprimiu, mas assim, o medo dela era o medo do que as pessoas poderiam fazer comigo, assim, e um medo, assim, que não é infundado, porque a gente sabe que a gente tá no país que mais mata transexuais no mundo, né? Travestis transexuais no mundo, então, assim, não é um medo infundado, o medo dela. E por um lado, assim, porque a mãe, os pais, todo pai faz isso, né? Pai e mãe criam expectativas em relação ao filho. Então, assim, poxa, eu vou ter uma menina e tal. Tipo, eu imagino que ela deve ter ficado, que a mãe sempre quis ter uma filha, né? Então, assim, ela deve ter ficado super feliz, né? Poxa, minha é uma filha. Aí, de repente, não é uma filha, né? Mas mãe, eu até falei assim, sempre ela percebeu que tinha alguma coisa diferente. Pra ela foi difícil. Assim, eu digo assim que a minha mãe, ela é uma pessoa assim, ela é uma mãe que muitas pessoas queriam ter. ela é uma pessoa que ela nunca me tolhiu e ela procurou entender, tipo, por mais que ela tivesse sofrido no começo e tal, mas ela não ficou assim, tipo, vou procurar. Ela procurou entender, ela procurou pessoas pra conversar, ela procurou pessoas que entendiam sobre transexualidade. Então ela procurou ler sobre sexualidade, começou a comprar livros que falavam sobre sexualidade e tal, pra tentar entender para ela. E aí aos poucos, quando ela foi compreendendo que não era culpa dela, porque a minha família também, no começo minha família culpou a mamãe sim. Começaram a dizer que era culpa da mamãe e tal, e ela tinha essa questão, né, tipo, de as pessoas vão vir em cima de mim. Ela procurou saber, ela foi se esclarecendo, ela foi vendo que não tinha, era uma coisa que não era culpa dela, não era culpa de ninguém, na verdade. Tipo assim, nasceu assim, o que eu posso fazer? Com a mamãe me aceitando, foi mais fácil pra minha família me aceitar, porque eu acho que ela meio que explicava pra família o porquê. A minha mãe me aceitando, os meus avós me aceitaram, minhas tias avós me aceitaram e toda a minha família me aceitou. Com eles aceitando, eu me sentia mais forte, porque por mais que eu enfrentasse o preconceito na sociedade, mas por eu ter um apoio familiar grande, isso me fortalecia, porque assim, mas essas pessoas não têm nada a ver com a minha vida, elas não pagam as minhas contas, elas não são pessoas com que eu tenho uma relação de afeto, então pra que eu vou preocupar com o que elas estão pensando? Se as pessoas que realmente me amam e que elas estão aqui, entendeu? Elas gostam de mim, então os meus amigos também me deram suporte. Então assim, como eu tive essa situação, isso facilitou a lidar com, a enfrentar a adversidade, né? Porque tem o lado sombra também, né? O lado ruim, o lado do preconceito que existiu, que eu enfrentei também. Então assim, enfrentei, mas tendo suporte familiar, eu digo que é muito mais fácil você conseguir lidar com a questão, com essa dificuldade. Isso não é regra, né? Não tem é regra, porque tem gente que não tem, família. infelizmente. E eu digo assim que pros pais, né, que eu acho assim que um conselho, né, assim, tenta entender, procura se informar sobre o que é transexualidade, procura livro e tal, porque assim, não adianta ficar assim, sai de casa, não sei o quê, porque isso não vai mudar, a pessoa não vai se transformar em si porque você não aceita, entendeu? O que tem que ocorrer é essa tentativa de entendimento, porque de certa forma a pessoa precisa desse suporte. Tu falaste de força
E eu queria perguntar se tu tens alguma conexão espiritual, religiosa com alguma religião, se tu tens alguma crença, e se nesse processo de aceitação isso te ajudou ou não. Bom, eu sou espírita, né? No espiritismo, assim, tem correntes, né? Não tem um consenso sobre o tema. Não tem um consenso assim, definido. O posicionamento da doutrina espírita é esse. E aí eu fui vendo, quando eu me assumi, né? Fui vendo vários posicionamentos. E nem todos os posicionamentos eram favoráveis ao processo que eu vinha passar, né? Que eu queria passar, né? Que era, por exemplo, a transição. Então, alguns viam como mutilação. E eu cheguei a ler livros, né? Mutilação ao corpo, você não se aceita, não sei o que, não sei o que. E aí isso pesou muito em mim, porque isso era o que dizia, né, alguns livros, né? Algumas pessoas da corrente majoritária, e do outro lado, a mutilação psicológica, que eu via assim, mas eu ser assim, e eu negar que eu sou. E eu fingir que tá tudo bem. Quando não tá, fingir que isso aqui é uma mutilação psicológica. Eu entendia como mutilação psicológica. Aí eu ponderava assim, mutilação psicológica. E aí até que ponto é mutilar o teu corpo, fazer uma alteração que vai te trazer um bem-estar? Porque assim, não é uma alteração, não é um procedimento feito de qualquer jeito, né? A cirurgia é uma cirurgia que não vai ser feita de qualquer jeito. Você tá indo num médico e tava fazendo tudo direitinho. Inconsciente, né? Inconsciente do que você tá fazendo, né? E aí eu pensava assim, mas tem tanta gente palestrante espírita que fez cirurgia plástica, porque não gostava do nariz. Ali, isso é mutilação. Botou então, silicone. Nada contra, inclusive, né? Uma pessoa que bota silicone, uma pessoa até a gente vai pensar sempre em coisas estéticas, pintar o cabelo. E aí, por causa disso, ela tá se mutilando. Ou então aparece alguma coisa, alguma anomalia na pele, alguma verruga que a pessoa não gosta e tal. E tipo, ela acha aquilo esteticamente ruim, ela não gosta. Pô, não gosta dessa verruga aqui. De repente, às vezes, não é nem uma coisa maligna, mas do ponto de vista estético, não é uma coisa que ela acha legal. Ela vai no dermatologista e vai tirar. E aí é uma mutilação também, porque tá na pele dela, tem que estar, entendeu? Então eu parei pra pensar sobre isso. E aí eu fui vendo, assim, que existiam vários posicionamentos. Eu fui ouvindo pessoas, eu ouvi de tudo, né? Eu ouvi desde pessoas que me estimulavam, que diziam, realmente você pode, é uma decisão sua e tal. E eu via pessoas que colocavam como, que chegaram a falar na minha cara, que eu não queria ser homem dentro da doutrina espírita, pessoas. Eu tentei ressignificar aquilo ali. Como a doutrina espírita, ela não impunha nada, assim, tipo, assim, então eu disse assim, não, essa opinião, talvez, desse palestrante sobre o tema. Aí eu vou ver esse outro palestrante, olha, esse outro palestrante tem essa opinião. Então, é assim, não tem nada de receita de bolo pronta. A gente tem aqui um monte de informação, a gente decide e a gente vai tomando o nosso rumo de acordo com as informações que a gente tem. E é isso que ajuda a gente a evoluir, porque pra gente evoluir a gente tem que errar. Eu me sinto privilegiado, né, pela família que eu nasci, pela mãe que eu tenho, entendeu? Por todas essas coisas, assim, porque eu sei que talvez, eu fico pensando, será que se eu não tivesse tido essa estrutura, como é que estaria passando pela transexualidade? Será que teria sido assim tão simples? Porque ainda não, assim, não foi simples, entendeu? Mas teria sido bem mais difícil. E aí eu me deparo com realidades, né? Eu faço parte do coletivo de homens trans, que é o coletivo gênero. E aí eu me deparo com realidades de pessoas que são muito duras, assim, de pessoas que a família não aceitou, de pessoas que foram expulsas de casa. E aí a gente vê o quanto a gente é privilegiado. Quando a gente criou o coletivo, a gente identificou uma demanda de questão de saúde para os trans que não tinha aqui no estado, né, de suporte em relação a tudo, em relação a não ter, por exemplo, médico capacitado para atender, que entendesse transexualidade, que oferecesse um tratamento digno, psicólogo que não entendia nada. Eu sei porque eu fui, na época, primeiro no psiquiatra e ele não entendia nada de transexualidade, né? Até eu ir no psicólogo. Aí eu fui no psicólogo depois e ele entendia. A gente percebeu que tem que ter esse atendimento psicológico. Por quê? Porque às vezes a pessoa não encontra na família o suporte. E aí é um sofrimento muito grande, às vezes, para ela carregar sozinha. Numa sociedade que é preconceituosa, numa família que não aceita que você é trans, não tendo emprego, não tendo que sair da escola. Gente, a pessoa, por isso que o índice de suicídio às vezes é alto, a pessoa não aguenta. E aí a saúde mental dela fica... E aí é que entra a questão. Aonde é que a transexualidade é um transtorno? Será que a transexualidade em si que é um transtorno? Ou se é a condição que a pessoa... Porque eu vejo que o ambiente não é saudável, um ambiente onde você é rejeitado o tempo todo, onde a tua família te rejeita, onde teus amigos te rejeitam, onde a cidade te rejeita. Aí tu vem assim, gente, eu não tenho espaço aqui. O problema sou eu, acaba achando. O problema sou eu, não tenho espaço aqui nessa casa, não tem que eu vou fazer o quê? Eu vou sair, eu vou me retirar, eu vou fazer o quê? Me matar, né? A pessoa vai e se mata, porque não tem... Então, assim, é nesse sentido que é importante a questão da saúde mental, desse suporte psicológico. Então, quando a gente criou o coletivo, eu fui o primeiro paciente trans do meu psicólogo, né? E eu meio que acabei sensibilizando ele, trazendo ele pra questão do movimento, né? E aí ele se envolveu e a demanda foi aumentando, aí o meu psicólogo sozinho não conseguia mais dar
conta dos pacientes, aí ele foi chamando outros psicólogos também da associação, parceiros e tal, e aí foi montando a estrutura. Aí assim, conseguia tratar a questão de saúde mental de muitos deles, o que melhorava o quadro, mas aí muitos deles já queriam passar pela transição. E a gente sentia essa necessidade de ter um médico. E aí a gente foi conhecendo outros movimentos sociais, né? A gente foi conhecendo o pessoal do Manifesta, e aí dentro do Manifesta a gente conheceu a doutora Dária, que era uma médica, né, ginecologista, e que ela também fazia terapia hormonal em pessoas trans. A gente é assim, né, meio que assim, quando a gente foi fazendo esses contatos com o pessoal do Manifesta, foi conhecendo outros movimentos, né, tipo sociais, ação trans e tal, aí a gente foi conseguindo conhecer as pessoas profissionais, né, que ajudaram muito a gente. E aí surgiu o ambulatório trans, a doutora Dária meio que à frente, né, agora tem o ambulatório trans no PAN. E aí, onde fica? No PAN da Corajáis. Olha aí que legal, né? E aí já as pessoas já podem fazer o atendimento lá. Então, assim, essa parte do atendimento, da parte médica é uma parte, né? Porque, assim, achar que às vezes é uma ilusão, né? Você achar, eu tô transicionado, tá tudo certo, né? Não necessariamente, porque às vezes você não tem o nome retificado e isso continua sendo um problema. Quando já tem a aparência aqui, aí surge outro problema da questão da empregabilidade, né? Que aí a tua aparência não condiz com a tua identidade, aí tipo, olha aqui o nome Maria, e tu olha a tua cara, né? Tipo, Barba, né? Mas eu digo assim que o maior desafio, assim, pra essa questão de muitas pessoas não aceitarem é, assim, a falta de conhecimento mesmo. Porque muita gente que eu vejo, assim, não é preconceituoso porque quer ser, algumas são, sim. Mas tem gente que é porque não quer conhecer, que não conhece. E tem aquelas pessoas não sei e nem quero saber. Que é pra continuar, que na verdade é uma pessoa preconceituosa, que na verdade quer continuar tendo um respaldo pra ser preconceituosa. E ela não quer nem saber do tema, que é pra ela continuar sendo preconceituosa e alegar, eu não sei, né? Alegando desconhecimento, porque ela foge do conhecimento. Cara, acho que a gente já fez toda a listinha. A última coisa que eu queria te perguntar que é relevante é o que tu pode deixar de mensagem. Eu acho que tu já falou, né, sobre a questão das pessoas que não sabem e não querem saber porque realmente querem se respaldar com seus preconceitos. E aquelas que não sabem, mas podem saber. O que você tem pra dizer pra essas pessoas que querem saber, mas ainda não sabem? Então, assim, quem quer saber, assim... Porque, assim, às vezes a pessoa não tem nenhum amigo trans, né? E as pessoas trans, às vezes ela olha assim, o trans, assim, é tipo uma coisa assim, fantástica. Uma coisa assim, né? É, tipo, é outro mundo, é outra dimensão. Aí fala com o maior distanciamento. E às vezes, assim, quando você conhece uma pessoa trans, é uma pessoa normal, entendeu? Como outra qualquer, assim, que tem apenas um detalhe, como eu sou negro também. Então, é um detalhe, uma característica minha, mais uma característica. E enfrenta preconceitos porque a sociedade, justamente porque as pessoas não querem entender. Então, assim, é procurar se informar, também algumas coisas deturpadas, né? Por exemplo, as pessoas criaram essa terminologia, ideologia de gênero, que isso não existe, entendeu? Não existe mesmo, assim, que existe a identidade de gênero, o debate de gênero não é uma ideologia, o debate de gênero é um debate bem amplo, e dentro do debate de gênero tem várias questões que não é só a transexualidade que está ali, a questão do machismo está dentro do debate de gênero, a questão das masculinidades tóxicas está dentro do debate de gênero, a questão da misoginia, do feminicídio, então tudo isso abarca o debate de gênero, e dentro das questões está a identidade de gênero, então isso não é uma coisa ideológica. Não é uma coisa assim, eles criaram uma ideologia de que homem pode ser mulher, e não se criou uma ideologia. Existem pessoas que nascem assim, que nascem trans. Normalmente a transexualidade ela é manifestada desde a infância. Não é uma coisa assim, gente, acordei hoje, eu quero mudar de sexo. Então, assim, é compreender isso, né? E tem muitas pessoas que pegaram essa questão, aproveitaram isso do preconceito, aproveitaram isso de a gente ter uma sociedade conservadora e jogaram isso dentro de uma questão política e de lado, né? Tipo assim, a esquerda é a favor de ideologia de gênero e aí a gente tem que lutar contra a ideologia de gênero. E não é questão de ideologia de gênero, é identidade de gênero, que é um tema que não tem nada a ver. Realmente, assim, não tem nada a ver com a questão de espectro ideológico, político, de economia, por exemplo, de direita e esquerda, por exemplo. Então tem várias acepções para tentar compreender isso aí. E tentar ter empatia, né? Não é uma coisa simples, não é simples nem para a pessoa, não é simples para a família, entendeu? Não condene os pais, porque eles não têm culpa, os pais da pessoa trans, eles não têm culpa. Até porque não é uma culpa, né? Eles não têm controle, entendeu, disso. Não tem como eles, tipo, vou mudar meu filho, ele não tem como fazer isso. Não é uma porrada que vai fazer teu filho deixar de ser trans, né? Porque tu não é tu explicar. Candidato à presidência, você é uma besteira. Né? Não é uma porrada que vai fazer teu filho deixar de ser trans, sabe? No máximo vai fazer ele se reprimir, né? E isso vai criar outros problemas, provavelmente. Então, não vai ser saudável. A primeira coisa é você não negar o que você é, ser autêntico.
pra quem é trans, né? Pra quem é trans, seja autêntico, não negue o que você é. Tente procurar pessoas que vão te ajudar. Se afaste de pessoas que só te colocam pra baixo. Se aproxime de pessoas... Isso é pra tudo, né? Isso é pra tudo, né? Pra tudo. Se aproxime de pessoas que vão te ajudar, que realmente vão estar dispostas a te ajudar, que realmente vão estar dispostas a tentar entender, né? Então você procure pessoas que vão te acrescentar, assim, alguma coisa positiva. Olha, que vídeo, gente. Que videozão da porra. Obrigada, Luiz. Então é isso, gente. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, algumas informações que a gente tratou aqui sobre a questão do apoio da saúde mental, que a gente tem aqui, sobre o ambulatório, né, que atende pessoas trans, enfim. Todas as informações relevantes que talvez tenham causado dúvidas, eu vou deixar aqui embaixo para vocês esclarecerem melhor, tá bom? E é isso, obrigada, beijo.